Olá, boa tarde. Eu sou Luiz Carlos Franco e o Primeira Página de hoje vai falar do mundo do brinquedo. Nem tudo é tão lúdico assim. Há polêmicas, por exemplo, como a proibição das armas, as réplicas de armas. E também a questão como o andador, por exemplo. Nós vamos falar sobre tudo isso agora. Acompanhe. Que o brinquedo é unanimidade em todos os idiomas, isso não se discute. Que ele estimula o desejo de brincar e educar também é inquestionável. O que talvez poucos saibam é que a indústria nacional é uma das raras a resistir ao maior fabricante do gênero do planeta, a China, país que, onde entrou para disputar mercado, acabou com a produção local. Não é à toa que o presidente da Brinq, que hoje nós convidamos, que reúne os fabricantes brasileiros, costuma dizer que a história do setor de brinquedos foi escrita com mãos firmes e tinta de boa qualidade. O setor, segundo estatística da própria Brinq, reúne 371 fábricas, emprega 27.100 pessoas entre funcionários e terceirizados e deve fechar o ano com crescimento em torno de 10% acima, o que representa a preço loja 4 bilhões e 340 milhões de faturamento. Anualmente são lançados no mercado perto de 1.800 brinquedos. A principal feira do setor na América Latina chama-se a Brim e já completou 30 anos e, além de tudo, é brasileira. Para coroar o cenário de recuperação, a Escola de Samba da União da Ilha do Rio de Janeiro desfila em 2014 a arte de brincar, o brinquedo. O programa de hoje recebe para falar do mundo lúdico do brinquedo e seus bastidores o presidente da Brinq, Sinésio Batista da Costa, e a pesquisadora Cecília Flávio. Obrigado pela presença. Sinésio, as armas de brinquedo devem sair de circulação no Distrito Federal já em 2014 e essa lei distrital acabou incentivando vereadores ao longo de todo o país a fazer o mesmo em seus municípios. Afinal, não foi a própria Brinq que marcou essa iniciativa há uns 10 anos de parar de fabricar réplicas de armas em escala verdadeira? De onde elas vêm, desculpe, a propósito? Luiz, obrigado pela oportunidade. É assim, há mais de 10 anos, já há cerca de 18 anos, a gente decidiu que não queria mais fabricar armas de brinquedos em escala verdadeira. Eu próprio já fui assaltado na Avenida Paulista com um revólver de brinquedo e só descobri que era de brinquedo quando o cara foi guardar e eu vi que estava made in Taiwan. Eu tentei correr atrás dele, mas ele estava mais rápido do que eu, não consegui pegar o cara e meu relógio foi embora. Agora, em Brasília, como você mencionou, Brasília tem um ditado que se você vir um jabuti em cima de um poste, ou foi enchente ou tem a mão de gente. O Distrito Federal tenta criar uma jabuticaba a mais aqui no Brasil, que é a proibição total. É praticamente o banimento de qualquer brinquedo, de qualquer conceito de brinquedo que permeie arma. E é muito engraçado, porque o governador conseguiu proibir os brinquedos e o conceito de brincar com armas, mas ele não proibiu a arma de verdade. Então o bandido pode brincar com a arma de verdade, todo mundo pode ter arma de verdade, mas de brinquedo não pode. Nós não fabricamos em território brasileiro nenhuma arma verdadeira, em escala verdadeira, perdão. Agora, é impossível uma criança não brincar com uma pistola d'água, é impossível uma criança não ter direito de brincar com uma pistola que faz bolinha de sabão. Ou seja, houve um certo exagero, para dizer uma palavra bem macia aqui, em relação ao DF. E a gente tem tentado mostrar ao Departamento Pró-Vítima da Secretaria de Justiça do DF, que é quem vai homologar a lei, quem vai articular como a lei vai ser implementada. E é difícil, porque são pessoas que, por alguma razão, não gostam e não gostam e não gostam. Até hoje a gente ainda não conseguiu fazer. E com a lei do DF, eles também não disseram, porque vai ter que passar uma barreira com gente com metralhadora, controles aéreos e tudo mais. Como é que vai fazer na fronteira com o DF? Eles não explicaram como vai fazer com Porto Seco, não está explicado como é que vai fazer. Nós temos que passar do sul, pelo interior do Distrito Federal, para ir para o norte e nordeste do país, porque vamos continuar vendendo as nossas pistolas d'água e outros brinquedos para outra região do país. Ou seja, nesse momento há um vazio de decisão do Distrito Federal. Isso é ruim, porque nessa esteira, centenas de vereadores, centenas de deputados
todo mundo resolveu apresentar o seu projeto de lei contra a arma de brinquedos. Eu diria que a gente vive um inferno astral em relação a esse assunto. Se eu não fabrico, você não fabrica, quem é que fabrica e traz para cá? Vem via fronteira, então? Olha, os chineses fabricam qualquer coisa que você pedir para eles e tem arma nos filmes, tem arma nos desenhos animados, tem arma na vida das pessoas, tem armas por todo lado. Não dá para esconder das crianças que não tem. É só no filme que tem, mas aqui não pode ter. E essa hipocrisia a indústria de brinquedo não tem. O que nós não aceitamos, já disse, é a arma verdadeira que dá para enganar o outro. Isso não precisa. O mundo da criança é outra esfera, é outro ambiente. E o chinês faz e quem traz são os importadores e usam as fronteiras brasileiras e um dos 47, 50 portos que o Brasil tem. Ninguém fiscaliza nada. Agora, se eu fabricar na nossa fábrica um brinquedo com arma verdadeira, todos os fiscais da República vão bater na minha porta. Mas com o importador isso não tem acontecido. Cecília, as armas de brinquedo interferem na formação da criança? Elas promovem o aumento da violência? Eu queria agradecer primeiro a presença, estar aqui, a oportunidade de falar. E eu acho que essa pergunta é uma pergunta difícil de responder. Eu acho que sim, acho que não. Acho que tem que levar em conta tudo que o Sinésio falou também como argumentação. Mas eu acredito numa coisa, desde que o homem é homem, existe o mito do herói, né? Quer dizer, aquele herói que tem a sua nave, que tem o seu cavalo alado, ou o seu, enfim, qualquer meio de que o leve para fora para salvar a mulher amada. E, enfim, esse herói... Sempre armado. Ele sempre, tem espada, ele sempre tem uma arma, porque ele tem que lutar contra o monstro que aprisiona a amada que está na torre, ou que está em uma situação difícil. Quer dizer, faz parte da formação do homem desde então essa honra de lutar. A luta é uma coisa que veio sempre através de toda a história. Eu acredito, por um lado, que isso... eu não sei, eu não tenho certeza se a espada foi ou não foi abolida também nessa lei. Eu acho que não. No Distrito Federal, tudo foi abolido. A espada também. Então, a espada, hoje em dia, é uma coisa meio desacralizada. Ela não é um objeto de referência do dia a dia de hoje. Então, as crianças brincam de pirata, brincam de luta, aquela coisa assim que eu nunca vi nenhuma criança enfiar a espada na outra para querer matar alguma coisa, mas é uma arma. Mas faz parte de uma história, faz parte de um imaginário das histórias infantis. Isso eu não acredito que faça mal, porque ela nas brincadeiras que ela imita isso, ela está buscando autonomia, ela está encontrando autoconfiança, mas isso também é uma questão polêmica, porque ela faz parte de um arsenal. Mas eu não acredito que as brincadeiras com espadas tenham a mesma conotação do que as brincadeiras que imitam armas. A outra coisa são aquelas armas que foram banidas, que são todas as armas que projetam alguma coisa, água, bolinha, bala, espuma, seta, etc, etc. Quando você está mirando, também o tiro ao alvo, também é uma coisa que não tem uma conotação de violência, mas não deixa... Está banido no DF. Está banido no DF. O circo agora não pode mais ter tiro ao alvo. Então, isso eu também fico com dúvidas, porque as pessoas que gostam desse tipo de esporte, alguma coisa, não acredito que também faça tão mal à criança. Eu acho que o que faz mal, sim, é aquelas brincadeiras que geram molestar o outro, né? Porque, bem ou mal, a arma foi feita para matar alguém. Uma arma não existe pelo simples fato de ser uma arma. Ela foi feita para matar, ou bicho ou gente. Então, nesse sentido, é um assunto polêmico, sim. Quer dizer, eu acho que as crianças podem brincar de muitas coisas sem necessariamente as armas, principalmente aquelas que foram banidas, que imitam as armas verdadeiras. Então, eu continuo dizendo que isso eu acho muito mais importante a busca e apreensão das armas verdadeiras, que são usadas pelas crianças que nunca tiveram brinquedos de arma, porque quem usa armas hoje em dia, com certeza não deve ter brincado com armas, porque não tiveram dinheiro para comprar armas de brinquedo. E hoje em dia usam armas verdadeiras. Então,
E as crianças que podem comprar brinquedos de armas, em geral, não se transformam em bandidos que matam com armas, a não ser algumas exceções. Sinésio, imaginando que um dos brinquedos mais vendidos são os games, e esses games contêm toda sorte de tiroteio, e também que as crianças continuam brincando, qual a opinião sua e a opinião da Brinca em relação a acrescentar mais violência ou não o uso de armas de brinquedo? Olha, a arma de brinquedo nunca aumentou a violência de nenhuma criança, em todos os estudos que a gente já fez até hoje, até como a Cecília pontuou bem, a arma está na natureza do homem. E o brinquedo miniaturiza para o mundo infantil a verdade adulta. Não vai dar para esconder dela. Então, o que a gente faz é que ela possa brincar com brinquedos que imitem armas, mas numa escala tão diferente, tão colorida, tão multicolorida, que só dá para brincar mesmo, ela só consegue ser lúdica, não oferece nenhum tipo de despertamento para a violência. E tem a questão da espada. Os games que você menciona, como é que vai fazer? Os games todos têm armas, gente atirando e alcançando e atingindo alvos e matando gente. Ou seja, não dá para a sociedade discutir isso fazendo de conta que não acontece, que no Distrito Federal da República Federativa do Brasil não vai poder ter essas coisas, porque não vai alterar nada. Mas o que tem lá é multa. Ou você quer consertar a sociedade, introduzir novos conceitos na sociedade, trabalhe na alteração do conceito da sociedade. Mas uma lei, e lá no finalzinho você bota uma multa, no meu entender, o que se quer é a multa. Arrecadar. É arrecadar, não é? Mas a gente ainda não... Eu já fiz 4 tentativas de ajudar na regulamentação da lei, a todas elas a gente não teve sucesso, e se não der, a gente vai ter que ir para o Supremo Tribunal, alegando que um Estado, um ente da federação, não pode legislar comercialmente sobre os demais. Até porque já será brasileira a jabuticaba, e criar uma jabuticaba do Distrito Federal, isso não vai ser possível. E São Paulo pode ser contaminado por essa lei do Distrito Federal ou há diferenças aí na... Não, o país inteiro está contaminado, porque agora cada vereador, cada deputado se acha, e ainda tem deputado federal e o estadual. Há uma grande quantidade de parlamentares muito esclarecidos que têm nos ajudado nisso, mas não são todos, e eu acho que muita gente vai se estimular a fazer mais um projeto de lei. Hoje tem a razão de 2 projetos de lei contra armas em geral por semana nos vários parlamentos federal, estadual e municipal. É muita coisa, até parece que nós somos a razão da desgraça de problemas do país. Isso não é verdade, mas o DF iniciou isso. Nós somos definitivamente, Luiz, contra armas de brinquedo em escala verdadeira. É simples assim. Cecília, as crianças serão prejudicadas emocionalmente ou em seu crescimento pela ausência de qualquer tipo de arma nas prateleiras das lojas, se vier essa proibição? Se a ausência vai prejudicá-las? Isso. Olha, eu não acredito nisso. Eu acho que se você pode criar ambientes de brincadeira mais pueris mesmo, de acordo com o que a criança busca, do que as brincadeiras que ela cria, eu não sou a favor das armas de brinquedo também, mas também não sou contra as crianças conhecerem isso, porque ela faz parte da sociedade, quer dizer, os pais têm que trabalhar com elas esses assuntos, os assuntos da violência, procurar ter um ambiente familiar mais saudável. Então, não acho que vai fazer falta. Realmente a arma não faz falta, mas também essa coisa de proibir tudo é uma coisa que também deixa a gente um pouco assim, por que não proibiram o airsoft? Sabe qual é? É uma pistola praticamente igual a uma pistola real, que eu acho que também pode ser usada para assaltos. Não proibiram a arma de chumbinho e não proibiram o paintball, que também gera uma brincadeira bem agressiva. E nem a arma verdadeira. Bom, isso nem se fala. Quer dizer... Mas, pô, menina gosta de brincar de boneca, tá bom. E menino gosta de brincar de mocinho, bandido e tal. Ele vai pegar o cabo de vassoura e vai lutar a espada. E você vai perguntar, mas de onde veio isso? Eu não ensinei.
Ele tem essa referência. Cultura, né? É da nossa cultura brincar disso, é da nossa cultura ter armas e foi aprovado o uso de armas, quer dizer, a criança imita, ela tem a referência para imitar. Então, se ela imita, por exemplo, eu participei de um projeto numa tribo indígena, onde eu vi numa brincadeira de crianças, 2 meninos produzindo à mão, com uma faca, uma metralhadora de madeira de Buriti. Quer dizer, só existia uma televisão na tribo, mas aquela única televisão na tribo foi suficiente para influenciar aqueles meninos a construírem uma arma nos moldes das armas que eles tinham visto. Tá certo que depois eles brincam um pouquinho e abandonam a coisa, porque o importante para eles é a construção daquele brinquedo e não necessariamente a posse, que é muito diferente daqui. Então é muito controverso, mas eu com certeza não acho que os brinquedos vão fazer falta nesse sentido. Sinésio, a indústria vai sair muito prejudicada? Como pode mensurar o prejuízo ao deixar de fabricar isso? Olha, repetindo, deixar de fabricar apenas as armas que não são em escala verdadeira, né? Que é brinquedo mesmo. Mas e se proibir coloridas, aquela de seta, de bolas? Olha, aí a gente está falando de uns 3,5% do mercado, de 8 bilhões e meio de faturamento este ano. Não é coisa pequena. O prejuízo econômico não é o principal prejuízo. O principal prejuízo é você mentir para a criança. Ou seja, o governo se metendo na forma com que os pais devem criar seus filhos. O governo não pode, ou não deveria, se meter dentro da casa das pessoas e dizer a elas o que elas podem brincar ou não. É isso que o governo do Distrito Federal está fazendo. Ele está entrando na casa da família e dizendo, olha, como você não dá conta de criar seu filho, eu vou criar para você. Está proibido isso, está proibido aquilo, e o resto? Né? Onde é que está a educação e outras tantas coisas? Mas o dano econômico, eu diria que não vou reclamar dele, porque não adianta, não é assim que a gente vai resolver isso, mas a presença do Estado está demais dentro da casa da gente, dentro do carro, em todo lugar o Estado nos controla. Eu acho que esse é um debate que devia ter. Esse é o problema que tem hoje. No Distrito Federal nos alegaram, mas nos últimos 5 anos, 6 crianças morreram vítima de armas de verdade. Isso é deplorável, dá vontade de chorar, quando ainda mais nós que mexemos com criança, trabalhamos com criança a vida toda, e isso não deixa ninguém feliz. E eu disse, mas vocês pegaram os adultos que fizeram isso? Bom, eu não sei. Então, em nome de 5 ou 6 adultos que cometeram atos ilícitos, uma indústria inteira, um conceito inteiro de vida tem que ser derrubado. Ou seja, o rabo não pode abanar o cachorro. Eu acho que a sociedade é maior do que 5 ou 6 bandidos que ceifaram a vida de 5 ou 6 crianças em Brasília. Que é muito, é um absurdo isso. Isso não podia ter acontecido. Agora, a polícia não tomou a arma verdadeira deles e eles, não sei porquê, de bala perdida. E em nome disso, apresentaram um projeto que nunca foi tão rápido. Eu nunca vi um projeto de lei andar numa velocidade que nem nos deu tempo de detectar. Quando viu, já era o governador sancionando a lei. Uma coisa inacreditável. Uma questão para vocês dois. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma legislação avançada ou carecemos de políticas públicas para infância e juventude, aproveitando isso que você está falando, que o governo está se imiscuindo na educação? Luiz, o ECA tem a Sociedade Brasileira para Jovens e Adolescentes, antes do ECA e depois do ECA. E é claro que tudo na vida nossa está em movimento e pode melhorar, e o ECA também. É a mesma coisa na Fundação Abrinq, nós definitivamente não somos a favor, nós somos contra a alteração da data, da idade para ser penalizada. A redução, você disse? A redução da maioridade penal. Mas tem setores da sociedade que querem discutir. Eu trocaria a redução da maioridade penal, deixa como está, em nome de alterações e melhorias no ECA, porque já tem 18, 20, 22 anos, está na hora de ser atualizado. Agora, não é por isso que a gente pode penalizar um setor industrial. Por que não proibiu lá, o Distrito Federal não proibiu, sei lá, qualquer outra coisa? Por
que não proibiu o sabonete? Enfim, não quero mencionar produto aqui. Menos aquilo que a sociedade tem de conceito. A criança precisa brincar. Você não pode tirar, ela tem o direito de brincar. Está lá no mandamento da ONU, ela tem o direito de brincar e o Brasil é signatário disso. Então, o que aconteceu no DF é que transgrediram o direito de uma criança brincar naquele quadradinho que é o DF. Agora a gente vai ver que tipo de cerca, muro, como é que vai ser o controle de passar por ali. E ela mencionou muito bem, a Cecília Flalo, não proibiram jogos perigosíssimos que constroem a cabeça dos meninos para mais violência, games, metralhadoras e tudo mais. Por quê? Porque essa implicância com pistola d'água e outros brinquedos? A gente começa a fazer essa pergunta, né? Mas o dano econômico, eu acho que não é o que devia entrar no debate nosso, mas é a retirada é uma violência do Distrito Federal, do governador, contra o direito das crianças brincarem. Cecília, se quer acrescentar, senão eu vou chamar o intervalo, fique à vontade. Não, eu só queria falar de tirar o direito da criança brincar. Eu acho que não necessariamente tira, porque ela ela pode brincar com outras coisas, não vai fazer falta. Agora, se você trabalha, porque se você, por exemplo, a pistola de água, ela é uma coisa controversa, porque às vezes você vai lá e fica no outro e o outro não quer e você vai, mas é uma coisa divertida, quer dizer, é uma coisa que vai indo, não leva a um uso de arma por conta de uma brincadeira, apesar de molestar o outro. Então, eu queria dizer que a criança pode brincar com outras coisas. Ela pode criar, se ela, que nem você falou, ela vai criar a arma de brinquedo quando ela quiser. Mas eu acredito, acho que tem que separar o joio do trigo. Eles puseram tudo junto, quer dizer, aquelas setinhas de borracha, eu não acho que aquilo vai causar violência no ambiente. O ambiente violento é aquele que os pais não estão em casa, aqueles que as crianças estão largadas, isso que, sabe, que o pai bate na mãe, isso pode gerar muito mais violência e a pobreza toda que a gente vive do que necessariamente pistolas de água ou de espuma, etc. Na volta nós vamos trocar um pouquinho de assunto e vamos falar de certificação e do brinquedo, do mundo do mercado, concorrência com a China. Já, já. Atenção, este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, rastreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br.
de volta. Eu queria para vocês dois uma questão sobre a certificação e avaliação de brinquedos para melhoria da qualidade, da segurança e do conteúdo dos brinquedos. Sinésio. Nós construímos um processo há mais de 20 anos, junto com o Inmetro, foi a Brinq que construiu, que é de certificação prévia dos brinquedos que iam ao mercado. As coisas andaram, evoluíram, já certificamos mais de 4 trilhões de brinquedos nesse período de existência do programa, e até que mais recentemente o Inmetro passou a permitir a certificação de fábrica lá fora. Parecia uma boa ideia. Agora a gente já está sabendo de empresas brasileiras, certificadores brasileiros, fazendo roadshow e vendendo facilitações para entrar no mercado brasileiro. Ou seja, outra vez, os maus brasileiros, os espertinhos, tentando avacalhar e destruir um programa tão sério quanto o do Inmetro. Eu acho que em algum momento a gente vai clamar por alterações. O consumidor não deve comprar nenhum brinquedo que não tenha o selo do Inmetro em algum lugar da caixa. Eu acho que essa é a maior segurança que ele pode ter, e as nossas normas, a brasileira principalmente, foi feita para que a criança possa brincar com uso, com abuso, mais do que razoavelmente previsível. Ou seja, ainda que ela coma uma massinha de brincar, não vai acontecer nada com ela, porque a gente já resolveu essa questão. Depois o Brasil não tem mais tintas tóxicas. Ainda que você quisesse comprar uma tinta tóxica, ela não existe no Brasil, porque não tem mais nem matéria-prima para fabricar. Nem tinta de pintar a casa mais, em que pesa e ainda tem cheiro forte, você já pode... essa questão já foi resolvida. Então o brinquedo hoje é um dos primeiros itens que mais se certifica no Brasil e deve continuar assim por tantos anos, porque ainda não é possível aqui fazer a autocertificação, aquela que o americano, o europeu, o japonês, eu declaro que meu produto está em ordem. Nós não aceitamos isso aqui no Brasil, porque não vai funcionar. Não tem selo do Inmetro, é pirata? Não tem selo do Inmetro, é pirata, é contrabando, é cópia, entrou no Paraguai, de alguma maneira foi feito, mas errada. Cecília, você encabeça um projeto junto com a Brinq muito interessante chamado A Brinquedoteca, que é uma avaliação de brinquedos. Eu queria que você contasse isso mais em detalhes. Quem manda para vocês? Quem participa disso? A Brinquedoteca é um site institucional da Brinq que a gente alimenta. Esse projeto é um projeto de avaliação, é o do Guia dos Brinquedos, que a gente coloca lá destaques do ano em questão que estão sendo avaliados. Esse projeto é interessante porque ele recebe brinquedos de fabricantes que se interessam, e nós colocamos os brinquedos certificados pelo Inmetro e às vezes por uma outra ou um outro órgão tipo o IQB, que nós conhecemos bastante, mas existem outros. E apesar dessas duas certificações, nós avaliamos o brinquedo em uso pelas crianças. Então esse brinquedo é brincado em uma escala de crianças maior que aquela individual ou familiar, e ele é colocado nas mãos das crianças para avaliar o apelo, o interesse, o tempo de brincadeira, o que as crianças pensam daquele brinquedo, o que os professores acham daquele brinquedo que está sendo utilizado, a embalagem, as informações que ele presta para quem está usando, as dicas de manutenção, de higienização. Então ele tem todo um rol de critérios para ele que ele é avaliado, e em função dos conceitos que ele adquire, ele vai ou não vai para o guia. E isso tem sido muito interessante porque ele revela coisas que as outras certificações não conseguem revelar. Esse guia, Sinésio, no propósito, não seria interessante para mandar para o governo, quando eles tratam aí das compras eletrônicas e tal, não seria um guia referência para o governo ou não? Olha, o MEC tem a sua própria designação para brinquedos, porque o brinquedo que está na loja não é o mesmo brinquedo que serve para a escola, para brincar na escola, né? Então, teve toda uma adaptação, a certificação é compulsória. O que Cecília me dizia era da possibilidade da gente sugerir ao MEC e ao FNDE mais uma etapa, que seria a análise do aspecto lúdico daquele brinquedo, quando o MEC recomenda aquisições daquilo. O programa do brinquedo na escola no Brasil, ele está engatinhando ainda, só tivemos 3
tentativas até agora. Ele vai ser incrementado em 2014, 15. Eu acho que é o momento certo da gente incluir nos requisitos de uma licitação pública algum teste, algum atestado de que aquele brinquedo é legal e ele vai melhorar a performance da criança quando brincar com ele. Quanto você acredita que essas compras podem aumentar o faturamento da indústria, ou pelo menos Nós no estamos médio trabalhando prazo? que em 5 anos ele consiga pontuar entre 5% e 8% do nosso faturamento. No mundo, o brinquedo cresceu 3% em 2012, enquanto no Brasil tivemos crescimento de 12%, pelo menos a estimativa é de 10%. A que se deve tal fato, Sinésio? O brinquedo não carrega consigo nenhuma ligação com o PIB, com nada. A criança brasileira tem o 3º lugar em importância mundial no seio da família. Quando ela diz eu quero, alguém vai atender. Pai, mãe, avô, avó, tia. Tia a gente não gosta muito porque tia não é legal. Tia dá coisas que não são brinquedos. Enfim, mas a criança vai ser atendida. O primeiro lugar onde a criança é mais importante na família, na China, porque só pode ter um, depois no Japão, por razões tradicionais, e depois no Brasil. A mãe brasileira bate a mão no peito e larga o que for necessário da carreira, da vida, do marido, qualquer coisa que estiver atrapalhando a rota dela cuidar do meu filho, ela vai deixar mais para cuidar do meu filho. Isso é muito importante. Nos Estados Unidos, quando nasce, assim que já dá um jeitinho, já manda para a escolinha. E na França preferem ter 2 cachorros para um conversar com o outro e não. Na França hoje a gente fala de taxa de natalidade negativa. Alemanha e Itália dizem que os italianos são, conversa fiada. Lá nós estamos com taxa de natalidade negativa. Portanto, o Brasil acabou sobrando um lugar nós somos o último lugar de produção mundial de brinquedos fora da China, porque tem DNA e hoje a gente tem o ranking do país que fabrica brinquedo há mais tempo no planeta. Essa posição era dos alemães, mas como na Alemanha não se fabrica mais, então nós somos o segundo, aliás, trazidos por alemães para o Brasil há mais de 75 anos atrás. Então, essas posições todas nos deram um DNA. Nós temos um DNA de fabricação de brinquedo aqui nesse país. E a gente vai, como dizem os espanhóis, se tiver que morrer, vamos morrer com as botas postas. Mas o importado não vai nos colocar de joelho. A propósito da China, que é o maior fabricante de brinquedos do mundo, ela começa a perder competitividade no cenário internacional. Mudanças estruturais nas relações de trabalho e a valorização da moeda local tende a aumentar o preço dos brinquedos chineses e tornar as importações menos atrativas. Como isso pode impactar por aqui? Eu acho que vai ser ótimo, porque primeiro a concorrência vai ficando cada vez mais leal. Analisando na sexta-feira, a gente tem um acompanhamento do salário mínimo nas 14 principais cidades perto de Hong Kong que se fabricam brinquedos. A gente saiu há 6 anos atrás de R$20 por mês, hoje já está em R$300 por mês, com mais 7,5% de encargo social que o governo chinês implantou agora. Isso começa a ficar perto, ainda é menos de 1/3 do nosso. As matérias-primas não têm mais vantagens para os chineses, o mesmo preço que nós pagamos por plástico, eles também estão pagando. E as taxas de portos e tudo mais, e o governo chinês começou um programa que eu acho bárbaro. Ele quer agora, como o Japão fez nos anos 60, 70, uma valorização da imagem do produto chinês. E o governo chinês não está perdoando fábrica, no nosso idioma, fábrica boca de porco, aquele que fabrica qualquer coisa de qualquer jeito. Ainda tem muita. Esse pessoal de R$1,99, esse sucatão do R$1,99, ainda é tudo feito lá. Mas vai terminando devagarinho. Então a ação do governo na busca por melhor imagem, por melhor tudo, vai mudar a face do jogo. Há um movimento já na China, eu até estou indo agora em dezembro para ver o que está acontecendo, de mudança para as Filipinas e para o Vietnã. Ou seja, os homens do mal sempre buscam melhores condições e cada vez mais ilegais ou irregulares de competir. O Brasil não tem jeito, é a lei que eu tenho, é o país que eu moro, é aqui que a gente vai fazer. Portanto, temos que fazer de acordo com as regras do nosso país. Essa questão do livro importado da China, que é quebra-cabeça e tal, isso é uma concorrência desleal? Depois eu queria passar para a Cecília essa questão. Na verdade, isso é uma questão desonesta, desleal e absolutamente maldosa.
talvez os brasileiros não saibam, mas tudo que se refere a livro, periódicos, não paga nenhum imposto para entrar no Brasil. Então o camarada faz uma capa com uma coisa que parece um livro, que tem 1 centímetro, já vem cortado com a faca para ele um brinquedinho de montar, ele classifica como livro e entra na loja sem pagar imposto, e eu que faço a mesma coisa, tenho que pagar todos os tributos, quase 42% de impostos. Isso está errado, isso precisa ser consertado. Sem entrar no mérito do livro, brinquedo, livro. O livro é livro, o brinquedo é brinquedo. Quando eles misturam, está dando vantagem para o importador. E eu não gosto disso. É isso, Cecília. Livro é livro, brinquedo é brinquedo, ou os dois podem ser uma coisa só? Não, eu não sabia dessa história da não taxação dos livros. Eu acho que o livro brinquedo é muito interessante porque ele atrai as crianças para a leitura. Mas quanto a essa questão, eu concordo plenamente com o Sinésio, que é uma coisa injusta você ludibriar a fiscalização para transformar um brinquedo no outro. Agora, eu tenho uma pergunta. Porque os tablets, hoje em dia, para criança pequena, são tão funcionais quanto um tablet verdadeiro. Quer dizer, na hora que isso... E ele está sendo considerado brinquedo porque ele não vende como os tablets do mundo adulto, né? Sei lá, do mercado normal. Então, esses tablets, você tem conhecimento se eles são taxados? Porque eles são também livros, eles também têm histórias. E como é que é essa questão? Não, a parte, o que é da informática, tem uma outra política de informática, mas sim são taxados. São. Quer dizer, então o livro que vem dentro de um tablet vai ser taxado. É o meu desejo. Ou o governo brasileiro vai tirar a taxa da produção nacional, o que eu, por mais que seja, acredite em Papai Noel e essas coisas, está chegando Papai Noel, não acredito que o governo vai fazer, ou ele vai ter que tirar dos outros. Mas nós queremos competir em condições de igualdade. Chega de espertinhos dando palpite no nosso negócio de brinquedo. Outra questão polêmica é, por exemplo, você chega numa lanchonete, você compra comida e compra um brinquedo, um boneco. Qual a opinião da Brinco sobre isso? Olha, nós sabemos que essas redes de fast food, várias delas tiveram que fazer um TAC, um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. Para nós sempre são negócios separados. Se quando eu vendo um brinquedo para uma dessas lojas e ela junta uma coisa na outra, fugiu do nosso ambiente. Mas nós vendemos aquilo como brinquedo. Eu não vendo como comida, eu não vendo para comida, tá? E a gente vende com a mesma certificação, com o mesmo modelo de fabricação e de produção. Depois, se ele lá na frente junta com comida para vender mais, esse pedacinho do jogo é que precisa ser resolvido. Mas outra coisa importante, a gente não fabrica no Brasil, porque nunca nos deram a oportunidade nem de tentar, porque o supridor chinês faz para o planeta inteiro, mas em algum momento isso vai mudar. Mas o nosso pedaço de negócio é só até entregar o brinquedo na loja, na casa daquele homem que faz hambúrguer ou qualquer outra coisa que o vale. Mas são dois negócios separados. Uma pena, o nosso programa está acabando, dá sim, mas eu queria saber se nós temos alguma alternativa à China, por exemplo, o Mercosul. O Mercosul é muito complexo por causa de argentinos, mas em algum momento isso vai melhorar. A entrada da Venezuela ainda não refresca nada, porque eles estão popular, a economia é muito complexa, mas o Brasil é a alternativa e se efetivará como supridor dessa parte do mundo. O chinês não vai mais fazer a quinquilharia que está fazendo, porque o mercado interno chinês está crescendo a uma razão tão elevada ao ano. Por exemplo, uma grande fábrica internacional fechou o ano agora em novembro contra novembro, com 80% de crescimento de vendas no mercado interno. Em algum momento, para que vender naquele Brasil que dá tanto trabalho? As lojas podem até gostar do chinês, mas vai ter que casar conosco. Cecília, o que seria colocar? Eu queria colocar sobre a questão do brinquedo associado à comida. Eu, particularmente, acho isso muito desonesto. Por quê? É como se você falasse para a criança assim, olha, você quer meu sanduíche? Você quer o brinquedinho? Para você ganhar o brinquedinho, você tem que comer o meu sanduíche, né? Então, isso eu acho que não é desonesto para a criança e você estimula ela a hábitos de consumo sem necessidade. Então, essa associação pode ser talvez economicamente interessante para ambos, mas para a criança eu acho bem desvantajoso. Eu queria agradecer a presença de ambos, informar que o Primeira Página volta
Na segunda semana de janeiro, nós vamos ter um recesso e vamos com um tema muito apropriado, porque ainda teremos 1 mês e meio de férias e mais o carnaval, que é o turismo de degustação. Não é o viajar em si, mas é o que essa experiência da viagem traz para você. Um Feliz Natal, um grande 2014, apesar da Copa e das eleições. Um abraço.